Olá, tudo bem, colegas, assistentes sociais? Nós estamos aqui hoje. É um tempo bem especial para a gente, porque hoje é 15 de maio, dia da assistente social, e nós queremos fazer um videozinho formativo, informativo e também celebrativo. Nós fazemos parte de um coletivo, né, que se chama Mais, e o pessoal pediu para que a gente falasse um pouquinho sobre questões relacionadas ao contexto do serviço social. E hoje eu estou aqui na companhia da Fernanda, que também é colega assistente social comigo no Tribunal de Justiça. Eu me chamo Dan, acho que não me apresentei, né? Sou o Dan e nós vamos falar um pouquinho sobre o serviço social. Algumas questões para aproximar, né, a galera que trabalha conosco da nossa profissão. Então, queria que você se apresentasse, Fê, e aí a gente vai ir discutindo um pouquinho sobre algumas temáticas para aproximar o pessoal, para conhecer mais sobre essa profissão. Ai, tudo bem, gente? Hoje é um dia muito especial, né? Que marca para nós, reforça um dia de luta, né? E do compromisso do serviço social com a classe trabalhadora. Acho que isso é bem importante, né? A gente dizer já de início. É um dia que a gente acho que consegue oxigenar a nossa luta, se sentir conectadas, né? Se sentir articuladas para ter força mesmo para continuar nessa, né? Nessa lida diária cheia de percalços, cheia de limites, mas que a gente, né, deixa cada vez mais marcado qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel, com quem que a gente, né, tem que se comprometer. Então, eu sou Fernanda, né, como o companheiro já disse, sou Fernanda, sou assistente social do TJ, né, já trabalhei com juizado especial criminal, com família, hoje eu trabalho na infância e já trabalhei na assistência social também durante, né, um bom período, trabalhei com regularização fundiária, então dá para a gente falar um pouco desses lugares e pensar juntas, né, um pouco desses lugares que a gente, quais são os limites que a gente tem trabalhando no TJ, trabalhando nas políticas públicas e como que essas coisas também se articulam, né? Eu agradeço a possibilidade, acho que, nossa, é uma iniciativa muito bacana. Sou do Então, Mais Fê, também. você falou aí que já trabalhou na assistência, né? Sim. Então, diferencia para nós o serviço social, o profissional assistente social, a assistência social e assistencialismo, porque parece que tudo é a mesma coisa, né? Então, quando encontram a gente e apresentam, né, falam, você fez serviço social, né? Então você faz assistencialismo, né? Uhum. Ou quando despacham muitas vezes nos processos, às vezes a gente vê, né, o profissional da assistência social que saia para fazer um relatório, um estudo, né? Então não tem assim muita clareza do que é o serviço social, né? Então, você pode dimensionar essas questões aí, na medida do possível também vou te auxiliando. Sim, a gente não tem a pretensão de esgotar nada, né? A gente está fazendo um bate-papo, que acho Um bem bacana bate-papo. isso. É importante, nossa, isso que você está colocando é super importante, né? Porque eu me lembro, eu estou no TJ há 10 anos como assistente social, e nesse período todo, em diversos documentos, a gente se deparou com o termo assistência social, né? Se referindo ao profissional de serviço social, ao profissional de serviço social e ao serviço social. E a expectativa parece que passa muitas vezes por esse lugar do assistencialismo, né? O que então torna tudo um grande bolo, assim, né? E aí acho que é bacana a gente falar sobre isso. O assistencialismo é algo que ele está dimensionado pela caridade, né? Por aquele fazer, né, do início da profissão lá atrás, né, de uma das origens da profissão, de que era a partir da caridade, do bem para o próximo. E isso, de uma forma muito perversa, relacionada com também o que está por trás da ajuda, né? Então, assistencialismo
quando conectado a essa dimensão de ajuda, quem ajuda espera alguma coisa do outro, né? Então, isso não é o que a nossa profissão faz. Isso é bem importante a gente, né, dizer, porque a gente não tem uma expectativa do como o outro vai se comportar, como o outro vai se colocar, ou que fica numa relação de favor, né? O assistencialismo, ele remete muito a isso, né? A essa relação de estar me fazendo um favor, estar me dando uma ajuda. E não é isso que a gente faz. A assistência social é a política pública, né? Uma política pública que compõe a Seguridade Social brasileira. E isso é importante também a gente fazer uma diferença do que é serviço social e do que é assistência social. A assistência social, ela vem ganhando, né, ao longo do tempo e com a militância de muitas assistentes sociais muito comprometidas, assim, vem ganhando uma organização, um reconhecimento como política pública, né? Ainda que a gente esteja num período de bastante retração disso, né? Agora, nesse momento, a gente vive, né, uma retirada de direitos que ela ela tenta, né, colocar todas as políticas públicas, inclusive assistência social, num lugar de menos importante, né, no estado mínimo. E o serviço social, acho que é a profissão. Então, o assistente social é o bacharel e a bacharela em serviço social, né? Isso que é importante a gente demarcar. A gente recebe ainda e vê em documentos, especialmente no âmbito do Poder Judiciário e do sistema de justiça, não só do Poder Judiciário, mas pensando no sistema de justiça, né, mais ampliado mesmo, como Ministério Público, Defensoria, né, advocacia particular, a gente percebe essa referência ao serviço social como a assistência social, a confusão com a política pública, como se e entendendo por trás disso que a gente, o nosso papel é fazer assistencialismo. Então, muitas vezes vem, inclusive, eu acho, né, não sei se acontece também com você, mas assim, já aconteceu muitas vezes de uma solicitação de intervenção técnica. Só que a gente está no lugar, o serviço social no Poder Judiciário está num lugar que é o lugar de estudar aquela realidade, de emitir uma opinião técnica sobre aquela realidade, e não de fazer uma intervenção técnica no sentido que a gente faz quando está trabalhando em uma política pública, seja ela assistência social, saúde, educação, habitação, que são diversas, né? Eu acho que é um pouco por aí. Então, você recuperou, na tua fala no começo, né, falou que era importante falar sobre a aproximação dessa profissão com a classe trabalhadora, né? Por que isso? Teve uma construção para ter essa dimensão, né, chegar nessa aproximação, entender que nós trabalhamos na defesa da classe trabalhadora, né? Ou que a profissão também parte da classe trabalhadora. Como que você vê isso? Nossa, bem importante. Então, a gente no serviço social teve uma trajetória, né, muito importante, né, em determinado momento, que conseguiu tornar hegemônico, né, esse entendimento da realidade e da contradição, né, que existe no capitalismo, das contradições, então, e da luta de classes. Isso é um ganho fundamental para o serviço social, né? Então, foi à custa de muitos profissionais que vieram antes de nós, que militavam, que construíram, que tiveram, né, aproximação com a teoria social crítica, e que isso hoje é base para nossa, né, para nossa formação, para nossa leitura da realidade, né? E é importante que a gente não se coloque distante desse lugar de classe trabalhadora, né? Porque muitas vezes a própria forma que a academia produz os seus conhecimentos, que é muito importante, a gente tem cada vez mais que lutar por recursos para que a gente tenha produção científica, né? Mas em alguns momentos ela se distancia como se fosse só um objeto de análise, né? A classe trabalhadora lá, distante.
como se fossem usuárias, só as usuárias e usuários do serviço social que fossem classe trabalhadora. E é muito importante a gente sempre retomar isso, né? Nós somos classe trabalhadora, né? A gente tem diferenças e tem possibilidades diferentes dentro da classe trabalhadora por conta do contexto que a gente vive do capitalismo mesmo, né? E o quanto ele produz isso. Mas se a gente não se enxerga como classe trabalhadora, a gente se exclui dessa sociedade. E aí, como é que a gente luta por outra sociedade se a gente não está nela? Né? Então, eu acho que é importante assim, frisar também com isso que isso não quer dizer que o trabalho do assistente social ou do assistente social se limita ou se delimita pela militância, não se trata disso. Né? A gente tem um compromisso profissional, ético-político, técnico-operativo, teórico-metodológico, que faz com que a gente tenha a possibilidade de leitura de um mundo e de intervenção nesse mundo, ou de emissão de uma opinião técnica sobre esse mundo, a partir desse arcabouço todo, né, articulado. Mas, ao mesmo tempo, não é possível que a gente olhe para a usuária, para o usuário, e queira que ela se engaje na luta, que ele se engaje na luta, se a gente mesmo não se engaja, né? Então, acho que essa é uma questão que está colocada para nós, para a gente cada vez mais se entender e se colocar no mundo como classe trabalhadora, que somos. Né? Não sei se é isso, se você, né? Como é que se você pensa também assim, por esse caminho. Não, penso nessa perspectiva, sim. Eu estou vendo que sempre você se remete à assistente social, da profissional, né, do serviço social. Por que isso, Fê? E já encaminhando outra questão, como que você avalia, né, esse tempo que a gente está vivendo de pandemia? Porque a gente sempre trabalha na perspectiva de pensar o serviço para além de quatro paredes, né? E agora a gente está tendo que fazer o caminho inverso, que é pensar, principalmente nós que trabalhamos na justiça, né, de pensar a nossa profissão a partir de um trabalho, de uma inserção remota, né? Como que você vê isso? Então, acho que tem algumas coisas bem importantes, assim. Uma delas é a gente reconhecer que não basta a luta anticapitalista. Porque se a gente não lutar contra o racismo e contra o patriarcado, o capitalismo, né, lutar contra o capitalismo se esvazia também, né? Essas três lutas, elas estão articuladas. Se a gente olhar para a história de formação do nosso país e do mundo, né? O quanto uma coisa alimenta a outra. Então, eu acho que eu me refiro sempre às profissionais por um lugar político mesmo, que acho que na profissão a gente tem que assumir, né? Nós somos maioria, né, de assistentes sociais, somos mulheres. Então, nada mais justo que a gente se referir a gente com aquilo que é a maior identidade da profissão, né? E o que isso significa, né? Ser maioria mulheres. Acho que é bem importante a gente pensar sobre isso. Maioria mulheres, mulheres que são trabalhadoras, mulheres que, né, que tiveram, muitas têm filhos e têm que estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, quando eu digo, né, que a gente tem que se ver como classe trabalhadora, é reconhecer isso. Somos mulheres da classe trabalhadora, né? Todas nós somos, né? E claro que os companheiros assistentes sociais homens também são importantes a gente entender sua identidade, sua construção social, quem são esses homens, né? Mas somos maioria. E quando a gente traz isso, é porque é importante que o serviço social se depare com a questão, né, de gênero na nossa análise. Eu acho que no lugar que a gente está, do serviço social, no poder judiciário, daí eu sempre gosto de fazer essa relação. No sistema de justiça como um todo, a gente sempre é demandado a fazer, emitir opinião técnica, fazer uma análise social, um estudo social. E aí, quais categorias a gente usa para isso? Acho que a gente precisa sempre retomar. Se a gente não fizer uma relação dessa análise social com, né, com machismo, com o racismo e com o capitalismo, parece que também o produto da nossa, né, do nosso trabalho, da nossa
da nossa leitura de mundo, ele acaba se esvaindo, assim, né? Se esvaindo porque aí a expectativa... Daí a gente volta na questão anterior, a expectativa que o sistema de justiça como um todo e tem da gente é que a gente passe uma receita. Nesse caso faz isso, isso e isso. Naquele caso faz isso, isso. E nós, como mulheres trabalhadoras, a gente vive isso na pele, né? Das contradições de ter que trabalhar, de ter que estudar, de ter que cuidar do filho, da casa, né? São vários aspectos que a gente consegue, que a gente vive, né? Que a gente consegue sobreviver, né? Para poder ser esta profissional, né? Então, acho que é bem importante. E aí, emendando nessa questão da pandemia, é bem importante também a gente, porque acho que tem uma articulação muito importante aí, né? Quem são as pessoas que mais sofrem, né, as consequências dessa pandemia? São as mulheres, né? E aí são as mulheres negras, ainda mais, pela condição, né, de vida ou de subvida que essa sociedade capitalista proporciona, né? Então, são as mulheres que têm trabalhos precarizados, que trabalham longe, que dependem do ônibus, né? Que trabalham sem os seus direitos resguardados, que têm filhos que deveriam, né? Que teriam que estar em escola ou creche para poder trabalhar, mas que daí não tem, né, esse serviço por conta da pandemia. Então, como é que ela fica sozinha para ter que dar conta dessa realidade? Né? E que um auxílio emergencial, se a gente for pensar nisso, um auxílio emergencial, a importância que ele tem, mas o quanto ele ainda é muito, 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 muito pequeno dentro da necessidade da vida concreta, né? Pensando no valor, no preço das coisas mesmo, né? Um gás de cozinha custa R$70, né? Para uma família que seja de 4 pessoas, né? Mas como é que essa mulher vai dar conta da sua realidade sozinha né? Eu acho que, pensando nisso, de que a mulher, né, ela acaba sendo a mais atingida, né, pela pandemia. E quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que os homens não sejam, mas é importante frisar que as mulheres, elas são, né, se a gente olhar assim para os processos, por exemplo, na vara da infância, o alvo central sempre está localizado na mulher, seja ela a mãe, seja ela a madrinha, a tia, a avó, mas é ela que é o alvo central daquele processo, né? Então, e sempre numa condição de vida muito precarizada. Daí a pandemia vai atingir essas mulheres de uma forma muito mais intensa, assim, né? E aí eu fico pensando no nosso papel, né? Como assistente social do Poder Judiciário. O que é possível fazer dentro de casa, né? E aí, quando eu penso sobre isso, eu penso muito sobre uma dimensão que eu acho que é bastante importante a gente retomar e fortalecer, que é a articulação, né? Eu acho que o papel articulador do serviço social, porque quando a gente olha e entende essa realidade tão complexa, né, que é fruto, né, de uma forma de sociedade que é o capitalismo e que produz todas essas violências, quando a gente olha para isso, o que a gente pode aí trabalhar na perspectiva de garantia de direitos? Eu penso que esse papel articulador ele é fundamental, inclusive porque como nós estamos um tanto distanciados do território, do dia a dia, no sentido de estar no dia a dia com as famílias, de estar no dia a dia com essas mulheres que estão demandando os serviços, que precisam do atendimento de proteção social, a gente consegue olhar para isso de uma forma ainda mais crítica e consegue discutir sobre isso com os serviços de proteção social, né? Então, eu penso discutir no sentido da gente articular juntas estratégias que possam dar conta das demandas da população de uma forma geral, né? Então, eu penso que a gente tem muitos limites, né, nesse fazer profissional, agora nesse momento de pandemia, tem muitos limites, né? É muito difícil, não é possível que a gente possa desvelar uma realidade só por meios virtuais, né? Isso, inclusive não, especialmente porque as pessoas com as quais a gente tem que ter contato, elas não têm acesso,
elas não têm acesso nem à educação, nem a alimento, nem a trabalho, nem, né, a uma habitação precária, a uma renda precária, a uma, né, uma condição de trabalho precária. Vão, né, como é que elas vão dispor de recursos virtuais que possam, que elas possam fazer parte desse processo? Porque isso é importante, né? As usuárias, os usuários, eles não são um objeto só que a gente lê, né? A gente tem que ter uma interação, e para isso é necessário que o meio dessa interação ele possa ser acessível, né? Ele possa, de fato, oportunizar que a pessoa se expresse, se coloque, né? Demonstre aquela realidade que ela vive, né? Eu acho que por aí. Ótimo, Fê. Viu? A gente está encaminhando aqui para o finalzinho do nosso vídeo. Eu queria lembrar, junto com vocês, das colegas, né, que faleceram em virtude do coronavírus, né, colegas assistentes sociais. Então, eu fiz uma listinha aqui a partir do que foi postado ali no Cefes, né? Então, a gente teve 4 colegas que faleceram nesse contexto aí de pandemia, né? A Francisca Romana Souza Chaves, do Tocantins, a Kézia Leite Batista, da Paraíba, a Denise Rocha, lá do Rio de Janeiro, e a Raimunda Espíndola, do Amapá. Então, são colegas que aí no seu tempo de trabalho, né, acabaram contraindo a Covid e vieram a falecer, né? E a gente quer deixar, né, uma mensagem com esse vídeo para a gente pensar também essas relações, né, que se dão de trabalho, pensar em como a gente pode avançar para proteger os profissionais, sobretudo quem está na linha de frente, né? Pessoal que está na assistência, que está como você comentou, nos hospitais, né? Que está tendo contato mais direto. A gente precisa pensar enquanto profissão sobre como nós vamos proteger, né, esses profissionais e como nós vamos atender a população nos diferentes espaços e serviços aí que atuam no serviço social. Eu acho que eu quero te agradecer, assim, porque você sempre é solista, sempre está nos debates, nas discussões, né? E como isso é importante para nós e acrescenta sempre te ouvir. Eu que agradeço, né? E deixo aqui a minha solidariedade aos familiares e amigos de todas as assistentes sociais que faleceram nessa pandemia e por conta do Covid. E outras tantas, né, que são expostas a tantos riscos, né, e sempre comprometidas com a transformação social por meio do seu trabalho, né. Eu quero agradecer porque a gente sozinha nunca constrói nada, né, é sempre coletivamente que a gente faz essa luta e no cotidiano, e cada uma que a gente perde no caminho, isso a gente perde um pouco de nós e faz a gente pensar também um pouco sobre, né, o quanto é importante a gente se entender nesse processo e nessa categoria de assistentes sociais, né? E quais lutas a gente tem que fazer ainda para a nossa própria condição de trabalho das nossas colegas, e sempre, né, tendo não como um divisor a nossa condição de trabalho ou a garantia de direitos, mas que essas duas coisas andem juntas, né? A nossa condição de trabalho, os nossos direitos como classe trabalhadora e, né, a garantia de direitos da população que a gente atende. E eu quero agradecer muito, assim, porque a partir dessa possibilidade da gente trocar, da gente conversar, da gente poder pensar juntos, é que a gente vai se fortalecendo, né? Então tá certo. Um abraço para você, Fê, um abraço para os nossos colegas aí, parceiros no Tribunal de Justiça. Um abraço, beijos. Estamos juntos, juntas. Aí.